E aí, rapaziadinha, tranquilidade, tudo bem com vocês? Faz um tempo que eu não apareço aqui, mas vamos falar sobre o assunto de hoje. Então, gente, recentemente eu estava conversando um pouco com a minha namorada sobre o Japão no geral, ela já foi pra lá e tal, então a gente conversa bastante sobre isso. E às vezes a gente toca no assunto que é a xenofobia. Bom, a gente conhece o Japão por vários motivos, principalmente pelos animes e essas coisas, mas o Japão também é conhecido por ser extremamente xenofóbico. E numa dessas conversas sobre xenofobia, ela me falou sobre uma streamer que está fazendo bastante sucesso, que é a Prisa. A Prisa, ela é uma streamer que faz vídeos de IRL, né, em real life, lá no Japão. E nessas lives, algumas coisas ocorrem e em alguns certos momentos ela acusa de ter sofrido xenofobia lá no Japão. Bom, já deixando claro aqui que eu imagino que a Prisa deva morar lá há bastante tempo, ou já foi muito pra lá, então ela provavelmente recebeu uma real xenofobia em algum momento. Mas eu vou falar sobre dois clipes em específico, ok? O primeiro clipe eu vou deixar aí na tela, é um bem interessante, que ela tá filmando um gatinho na rua e no enquadramento dela pega o rosto de uma senhora e a senhora reage do jeito mais bizarro de todos. Olha isso. Olha o gatito da sorte ali. Miau, miau, sou um gato. Ai. Bom, como vocês podem ver, ela dá um espirro, meio xingamento. Aparentemente ela chamou a Prisa ali de merda, algo assim. E, ok, eu entendo ela ter ficado desconfortável, a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas convenhamos que foi uma reação bem bizarra e, de certa forma, não sei se foi necessariamente uma xenofobia. Primeiramente, a gente tem que entender uma coisa. Como eu disse anteriormente, o Japão é um país extremamente xenofóbico, rapaziada, muito mesmo. E eles têm vários motivos, eles já fecharam e abriram a fronteira 1 milhão de vezes, querendo ou não, teve toda uma parada de um extremismo dentro do Japão, então ele realmente é um país bem complicado. E um exemplo disso é um vídeo que eu encontrei fazendo a pesquisa sobre essa menina, que é simplesmente um vídeo onde um cara filma, uns 4 anos atrás, um protesto japonês contra os imigrantes mesmo. E eu vou deixar uma parte do vídeo aí, mas basicamente o cara filma, todo animado a propósito, é bem engraçado. Ele filma um carro todo preto, com vários alto-falantes, falando para as pessoas que eles não deveriam aceitar os imigrantes lá, porque eles foram quem jogaram as bombas atômicas e etc. E é bem interessante como existe realmente grupos extremistas assim lá. É polícia pra todo canto, polícia pra todo lado. Um outro clipe que eu quero falar sobre é um clipe que eu já tinha visto por aí, que ela tá falando aparentemente numa loja, ou numa loja de conveniência, algo assim, e vem um funcionário e vem calminho e fala com ela e pede pra ela parar de usar o celular, que não pode falar alto lá e etc. E ela bota a culpa numa senhora. Eu acredito que seja a senhora que aparece lá no fundo do vídeo, ela meio que dá uma pontadinha e etc. De certa forma, você pode sim analisar isso como xenofobia, sim. Porém, ao mesmo tempo, tem toda aquela parada do Japão ser extremamente reservado em algumas coisas na cultura deles, onde você não pode realmente falar alto em lugares públicos, você não pode ficar usando telefone, ouvir música alta e etc, que são coisas que ela, de certa forma, faz. Então, se não fosse pela senhora, se o funcionário tivesse vindo falar isso e etc, eu acho que as pessoas analisariam isso mais de boa. Mas como realmente uma senhora denunciou, o pessoal chama ela de xenofóbica. Se ela foi xenofóbica ou não, fica aí na sua interpretação. Eu acredito que teve sim um pouco de xenofobia, como eu já disse anteriormente, o Japão é extremamente xenofóbico, mas ao mesmo tempo é uma parada comum de se acontecer lá. As pessoas realmente ficam com você, sabe? Ficam tipo cara feia se você faz algumas coisas que não são comuns na cultura deles, principalmente se você for estrangeiro. Aí é xenofobia. Lá, os japoneses têm muito problema com pessoas falando em celular, em lugares fechados, falando alto em lugares públicos, etc. Eles ao máximo tentam não perturbar a paz das pessoas em volta. Até porque se você vê as lives da Prisa, você vê que o tempo todo tem som de rojão, som de gemido, aquele memezinho do Yamete Kudasai, essas coisas. E, assim, alguns japoneses levam na brincadeira, mas dá pra compreender que alguns não gostem e se sintam incomodados. Eles têm muito problema com filmar também, filmar o rosto deles, etc. Então é normal que eles vão reagir dessa forma. Aí que entra a xenofobia, principalmente porque ela é estrangeira.
Então, o metrô lá, por exemplo, é relativamente recatado. A galera fica na dele, lendo um mangazinho, vendo o telefone, e aí do nada parece um grito, alguma coisa. Você vê nos clipes dela que os japoneses realmente se sentem muito incomodados. Como eu disse, alguns riem, mas a maioria deles não gosta do que aconteceu ali. Bom, no geral, gente, eu acho super interessante você trazer conteúdo da rua de outros países, principalmente, mas sempre tendo aquele bom senso e tentando entrar nas regras, né, daquele país. E bom, isso prejudica um pouco a imagem dos estrangeiros e principalmente dos brasileiros lá fora. Os japoneses já têm bastante problema com brasileiros, porque a gente tem uma população grande de brasileiros lá no Japão, assim como a gente também tem bastante japonês aqui no Brasil. E também tem muitos casos de placas, né, contra estrangeiros em inglês ou em português lá no Japão. Principalmente a gente já ouviu falar em vários casos de locais onde as pessoas não permitem que pessoas que não sejam japonesas entrem, ou até mesmo advertências falando para não fazer barulho, porque tem gente que escuta música muito alta no carro, ou faz churrasco, ou fica parado no estacionamento da loja de conveniência e etc. Então, ele já tem muito incômodo com essas coisas e esse tipo de reação não ajuda, de certa forma. Por mais que seja uma piada entre ela e a galera do chat dela, dá pra compreender que não é muito legal pra nossa imagem no geral. Fica um pouco complicado, porque ela já foi expulsa várias vezes, ou pelo menos eu vi umas 2 vezes que ela foi expulsa do local por fazer som alto, som de peido e etc. E todo mundo ri no final, mas de certa forma incomoda a galera em volta. E por mais que eu acho que seja o objetivo deles causar esse caos, é meio complicado para a visão geral dos estrangeiros no Japão. De qualquer forma, você também pode falar que os japoneses estão errados em alguns aspectos de serem preconceituosos, mas algumas coisas são só culturais mesmo, e você, como eu disse mais de 3 vezes aqui, você tem que respeitar as regras da casa da pessoa. Você não pode entrar na casa de alguém e sair gritando, sair zoando a porra toda. O cara tem todo o direito de ir lá e te expulsar da casa dele. Ele não quer você lá. O problema só se torna realmente xenofobia quando a pessoa quer te expulsar não pelas suas ações, e sim pela sua etnia, né? Enfim, rapaziada, é basicamente esse videozinho mesmo. Eu queria falar um pouco sobre isso, eu achei interessante, principalmente quando eu vi aquele vídeo do carro bizarríssimo preto lá, falando um bando de coisa. A gente tentou entrar em contato com o host family da minha namorada para saber a opinião de um real japonês que nasceu e vive lá, mas ele não respondeu a tempo até então, quando eu botei esse vídeo. Então, se eu receber uma notícia sobre isso, eu vou colocar nos comentários, podem ter certeza, eu vou botar a resposta dele, independente do que ele fale. Ele pode falar, não tá liberado, eu não me incomodo, ou ele pode falar, não, aqui é mais recatado mesmo, a galera não gosta, eu vou colocar pra vocês. Queria agradecer pra quem assistiu, queria falar que eu pretendo sim voltar com o canal, pedir desculpa por ter demorado tanto para botar vídeo. Infelizmente eu tava passando por alguns problemas, eu passei na faculdade, etc. Mas eu vou tentar voltar sim. Daqui a pouco eu também quero voltar a fazer live, então fica ligado. E a última coisa que eu queria dizer para vocês é vai Kine!